Olá, tudo bem? Maurício de Araújo aqui em mais uma aula da Academia da Web, a sua escola dos negócios digitais na internet. Nesta aula vamos tratar aqui sobre o que é um website. Estaremos abordando o conceito, os tipos e diferenças entre os sites e como produzir um bom site comercial. Então, vamos iniciar essa aula aqui na prática já falando um pouquinho sobre o conceito de website, conceituando um website. No contexto da Wikipedia, o website é um conjunto de páginas da web, isto é, hipertextos acessíveis geralmente pelos protocolos HTTP ou HTTPS na internet. O conjunto de todos os sites públicos existentes compõe a World Wide Web ou WWW, como nós conhecemos. Falando de uma maneira mais técnica, um website é uma coleção de páginas em formato HTML ou nas demais linguagens conceituadas nos dias atuais. Está residente em um espaço virtual, ou seja, num servidor da web, num servidor de internet. Suas páginas poderão conter textos, imagens, áudios e vídeos. Esse website será sempre acessado através de um browser, ou seja, através de um navegador de internet. Será sempre transportado através do protocolo HTTP, que é o protocolo nativo de websites na internet. Estará localizado dentro de um domínio. Esse domínio é um nome que é dado para que os sites possam ser reconhecidos de forma mais fácil na internet. Abordaremos esse assunto de forma mais detalhada mais adiante. Vale lembrar também que sites são sempre criados em um computador local, utilizando-se para isso um software de edição, no caso, um criador de website, uma ferramenta de website, ou editando-se através de linguagem de código. E, uma vez prontos os sites no computador local, eles devem ser enviados para a internet ao servidor web onde estarão disponíveis. O formato de envio para esses sites é o formato de protocolo FTP. Vamos falar um pouquinho sobre tipos e diferenças dos websites. Em termos estruturais, os websites podem ser estáticos, construídos em formatos HTML, CSS, Bootstrap, e podem ser também dinâmicos, onde além desses formatos, podem ser usados linguagens como PHP, JavaScript, Java, Laravel e muitas outras. Já quanto ao propósito, websites podem ser divididos em várias categorias. Vamos citar as principais a seguir. Sites institucionais. Os sites institucionais são sites dedicados a fornecer informações sobre as instituições, como, por exemplo, atividades desenvolvidas, história, serviços prestados, produtos vendidos, contatos e outras informações relevantes. Embora a palavra institucional remeta à instituição, nada impede que uma pessoa crie um site pessoal, utilizando esse tipo de site como uma base. Desta forma, um site institucional poderá pertencer a uma pessoa, a uma empresa, organização ou entidade. Lojas virtuais. As lojas virtuais são sites com o objetivo de realizar vendas online. O e-commerce ou comércio eletrônico é um dos principais usos comerciais dos sites, pois através de uma loja virtual é possível vender praticamente tudo o que se vende em uma loja convencional. O comércio eletrônico tem crescido mais que o convencional. Não tenho dúvidas que as lojas virtuais em breve serão responsáveis pela maior parte das vendas e compras realizadas no mundo todo. Portais. Os portais são sites agregadores de conteúdo. Eles reúnem informações de vários sites, destacando e resumindo conteúdos que possam despertar o interesse do visitante, direcionando-os através de links para os conteúdos completos. Alguns portais oferecem acesso a vários tipos de sites diferentes, podendo esses sites se apresentarem como subdomínios do site principal ou como domínios totalmente distintos. Redes sociais. As redes sociais reúnem pessoas que compartilham algo em comum, sejam por relações pessoais, parentesco, por ideologias, por relações profissionais, interesses semelhantes e outros. O poder de reunir indivíduos com características, anseios e interesses comuns transformaram as redes sociais em um espetacular meio para publicidade direcionada e segmentada. Além disso, a possibilidade de viralizar conteúdos as tornaram um dos principais meios de divulgação e propagação da informação.
Todas estas características juntas fazem das redes sociais uma poderosa ferramenta de marketing nos dias atuais. Vamos falar um pouquinho sobre como produzir um bom site comercial. O projeto de um site para quem deseja trabalhar na internet, seja com lançamentos de produtos digitais, serviços ou mesmo para um cliente ou empresa, deve ser feito com foco numa estratégia de conversão. Mas o que é conversão? A conversão é a transformação de um visitante em comprador de um produto na web. Neste contexto, você poderá converter suas visitas em compras reais utilizando ferramentas de conversão. Essas ferramentas estão na própria internet e podem ser gratuitas ou pagas. E as ferramentas de conversão? Essas ferramentas são utilizadas para gerar tráfego, ou seja, visitas e visualizações no seu site. O tráfego, por sua vez, pode ser de dois tipos, orgânico ou pago. Sob esse contexto, vamos agora exemplificar de forma resumida as etapas para se criar um bom site comercial. Primeira fase, a análise. Nesta fase, você deve atentar para 3 detalhes: a finalidade do seu site, quais são as metas do seu site e o público-alvo. A sugestão é que se faça um gráfico ou uma apresentação onde você defina essas 3 métricas do seu site: finalidade, metas e público-alvo. Segunda fase, planejamento. É nesta fase que você deve definir o sitemap, a estrutura do seu site e quais tecnologias serão utilizadas. O sitemap é literalmente um mapa do seu site para organizar a ordem das suas páginas. Assim, você vai criar uma estrutura. Essa estrutura deverá ser baseada a partir desse sitemap. Sabendo qual é a estrutura do seu site, só então você poderá definir quais são as linguagens que serão utilizadas, quais tecnologias serão utilizadas para a criação do seu site. Terceira fase, projeto. Nesta fase, você deve pensar na criação do layout, quais são as cores, o design, a usabilidade e interface. É nessa fase que você deve definir qual é a identidade visual do seu site, quais são as cores, logomarca, logotipo, imagens, características que vão criar a identidade do seu projeto. Quarta fase, conteúdo. É nessa fase que você deve definir a otimização do seu produto. Você deve definir quais são os textos, que tipo de linguagem será usada, que tipos de fotos e vídeos podem ser adotados dentro do seu site, qual a tecnologia desses vídeos e, principalmente, as métricas de SEO, que influenciarão fortemente nos resultados do seu site depois de publicado na internet. Quinta fase, desenvolvimento. Agora é hora da prática, é quando você vai utilizar as linguagens de programação, os construtores de site, bancos de dados e ferramentas para a construção do seu site de forma prática e visível na internet. Nessa fase você deve estar atento às linguagens utilizadas, lembrando que todo site tem uma base com HTML. Deverá, na maioria dos casos, ter um ou mais bancos de dados. Além disso, nos dias atuais, é muito importante ficar atento ao design responsivo. Você deve medir até onde vai a responsividade do seu site, ou seja, a capacidade de se conectar utilizando as variadas formas de dispositivos que estão presentes na internet nos nossos dias atuais. Sexta fase, a fase de testes. Neste momento, você deve prover um teste técnico, verificar a compatibilidade do seu site com os dispositivos. E nesta fase você deve fazer a si mesmo a seguinte pergunta: será que cumpre o meu propósito? Essa pode ser considerada uma das fases mais importantes do seu projeto, porque é nela que você vai testar o seu projeto na prática, poderá mostrar para pessoas, fazer pesquisas e descobrir se o seu projeto já cumpre o seu propósito ou não. E, se for necessário, voltar para a plataforma de testes outras vezes até que você tenha um projeto completo e pronto para o lançamento. Sétima fase, implantação. Esta é literalmente a fase de lançamento do seu projeto. A partir daí, você deve ficar atento ao monitoramento, às correções necessárias e à manutenção do seu site. Podemos dizer que a partir daí, seu projeto estará em produção. É quando então você deverá trabalhar de forma constante e crescente para aperfeiçoar a cada dia mais
o seu site ou o site do seu cliente. Pois bem, de posse dessas informações, eu quero agradecer a você que participou desta aula e dizer que nas próximas aulas iremos para a parte mais prática do nosso projeto e da criação do nosso negócio. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima aula.